Olá a todos os participantes do 41º Herbot. Meu nome é Igor Abba Arriola, eu sou biólogo formado pela Universidade da região de Joinville, no estado de Santa Catarina. Também sou mestre em botânica e atualmente eu sou discente no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da UFMG, cursando doutorado. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte desta mesa redonda, junto com Edivânia, Tia e Nina, para poder contar um pouquinho da minha trajetória dentro da botânica e da biologia e destacar alguns aspectos da pluralidade das formas de enxergar o mundo vegetal que tanto nos fascina. Bem, eu recebi o convite através da professora Rosi Isaías, em nome do Núcleo de Diversidade, Equidade e Inclusão da SBB. Rosi é minha orientadora e amiga desde 2017, quando eu ingressei no mestrado na UFMG, e como o título da minha fala já entrega, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência como botânico, cientista e estudante de biologia daltônico. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu já vinha refletindo e juntando material para escrever algo sobre esse tema no futuro, mas confesso que eu tive um bloqueio criativo enorme para montar essa palestra, porque eu já tinha muitas ideias e informações soltas que precisava mencionar, mas que precisavam de uma linha mestra que amarrasse toda a minha fala. Para minha surpresa, foi olhando a capa do Biologia Vegetal do Raven que me veio a ideia. A obra que ilustra a capa da sétima edição, que é a que eu tenho, é uma obra do Vincent van Gogh intitulada Lecral com Pêssegos em Flor. E o Van Gogh é um dos meus pintores favoritos de todos os tempos. E entre tantos artistas renomados, ele na sua época já, através de cartas, sempre mencionou que ele tinha uma verdadeira preocupação em representar as plantas, as suas plantas favoritas, na sua obra. Não à toa, nós podemos destacar pessegueiros, cipresses e girassóis como figuras do primeiro plano das suas obras mais famosas. Van Gogh foi um indivíduo e artista singular que viu o mundo sob uma perspectiva tão única que até hoje inspira estudos e hipóteses acerca da sua obra e vida pessoal. Embora fosse influenciado pelo impressionismo francês, inicialmente sua obra foi rejeitada pelos seus pares pelo uso excessivo de uma paleta de cores escuras, o que o influenciou a mais tarde a adotar uma paleta com cores mais vibrantes. Mudança essa que veio acompanhada de um ordenamento de cor e espaço, às vezes considerado confuso pelos seus críticos e pares da época. Hoje, sua obra é classificada como pós-impressionista, mas as características básicas da sua obra são pilar fundamental para o posterior surgimento do fauvismo, um movimento artístico que prezava o uso de cores puras e matizes sem conexão com a realidade. E o tema cor é o que nos guia ao tema central da minha fala. Podemos dizer que, como indivíduos, nossa singularidade vem das nossas experiências de vida, da nossa biografia. E acredito que essa afirmação se encontra com as falas que Edivone e Tia trouxeram nessa mesa redonda. Como sociedade, a combinação da diversidade das experiências e das formas de se relacionar com o mundo conferem o significado ao que chamamos de cultura. Mas quando olhamos para a nossa espécie, nós somos idênticos da perspectiva biológica e fisiológica. Isto é, de modo geral, usamos dos nossos sentidos, audição, tato, olfato, paladar e visão, para perceber e ordenar o meio em que vivemos. Falando especificamente da visão, uma das manias tidas como inerentes aos humanos é usar das cores e formas como mecanismo de classificação e ordenamento de tudo, dando a esse ordenamento uma posterior expressão de significados, mesmo quando estes significados são absolutamente arbitrários. Diferentes culturas podem conferir diferentes significados às cores, o que nos faz culturalmente perceber as cores de formas diferentes. Um exemplo de como damos muita importância para as cores é a planta símbolo deste evento. A Andreadoxa flava é uma árvore majestosa encontrada na Mata Atlântica Baiana e que é a própria definição de singularidade, sendo a única árvore e a única espécie dentro de um gênero da família Rutaceae. Quando a Jack Kalunck descreveu a espécie, ela listou cerca de 8 características que faziam esta planta única. Mesmo assim, no seu nome ela carrega a referência à cor de suas flores, flava, igual a amarelo,
uma característica que só é visível apenas em 2 ou 3 meses do ano. É óbvio que essa fala é apenas uma provocação, mas nos primeiros passos do desenvolvimento infantil estão lá as cores e formas, em tese, auxiliando o desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Ao aprender uma nova língua também, cores costumam ser gatilhos iniciais e de mais fácil compreensão para o estudante. Isso é visto como um comportamento natural humano, quase uma lei informal referenciar tudo pelas cores que nós vemos. E quando o indivíduo não é capaz de reconhecer essa codificação por cores, ele é comumente visto e satirizado como alguém incapaz de ordenar racionalmente o ambiente em que vive. O que não é verdade quando estamos falando de indivíduos daltônicos, e nem um exagero da minha fala. A partir daqui, eu vou citar alguns pesquisadores e trabalhos que eu não tenho tempo para minuciar, mas se você tem interesse pelo assunto, pode printar a tela e buscar depois. O primeiro deles é o pesquisador Knut Nordby, um norueguês radicado na Suécia e que foi um grande psicólogo, professor e pesquisador, atuando em frentes de telemedicina e desenvolvimento de tecnologias para videochamadas. A curiosidade é que ele era um daltônico acromata, ou seja, ele não enxergava nenhuma cor além de preto, branco e cinza. E no seu processo de alfabetização, ele foi tratado como uma criança cega, obrigado a ler e escrever apenas em braille, mesmo enxergando claramente as letras. Em alguns textos e entrevistas, ele narra que amarravam uma venda nele, porque para ele era muito mais fácil ler as letras do que entender os códigos em braille com o tato. E tudo isso começou quando foram ensinar vogais e consoantes na sua escola, e ele não conseguiu distinguir as consoantes pretas das vogais vermelhas presentes no material didático, uma codificação por cores que era totalmente desnecessária naquela situação. Knut tem vários textos sobre a sua experiência empírica e que valem muito a nossa leitura. Bom, eu prometi falar de ciência antes dos meus relatos pessoais, então vale lembrar que bem antes de Van Gogh e seus quadros, inúmeros estudiosos procuraram entender a natureza da luz e suas cores, bem como a nossa capacidade de reconhecer suas variações. Newton deu o passo inicial com a decomposição da luz branca. Goethe dedicou muito mais tempo à teoria das cores do que à sua poesia e hipóteses sobre o desenvolvimento vegetal. Schopenhauer, Young, Helmholtz, Maxwell foram todos atormentados pelo problema da cor. O grande químico John Dalton, pai da teoria atômica, foi o primeiro a perceber em si mesmo uma dificuldade de identificação das cores no espectro verde e vermelho. E foi o primeiro a postular uma explicação para essa deficiência, deixando também um de seus olhos como doação para estudos de caso. Mas enfim, como os humanos enxergam as cores e o que é uma pessoa daltônica? Bem, resumidamente, nós sabemos que no fundo do nosso globo ocular há uma película chamada retina e que é responsável por receber e captar os estímulos luminosos. Essa película é formada por dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são células alongadas responsáveis por identificar estímulos de claro e escuro. Já os cones são células em formas de pirâmide que possuem três tipos, correspondendo a células com percepção de diferentes comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético. Respectivamente, os cones S percebem o azul, os cones M o verde, os cones L o vermelho. As informações das frequências de luz percebidas por este conjunto de células são então transmitidas da retina ao cérebro via nervo óptico. E é no cérebro que as informações são decodificadas em duas etapas, combinando o conjunto de informações captadas por cones e bastonetes. Na primeira etapa, um dos lados do cérebro identifica toda a variedade de frequências de luz que estimularam a retina. Na segunda etapa, no outro lado do cérebro, essas informações são sobrepostas, criando toda a variedade de cores que podemos enxergar. É importante salientar que a cor não é uma propriedade fixa do objeto, ela é uma sensação oriunda da reação física da luz, ou seja, dependendo do tipo e da quantidade de luz incidente sobre o mesmo objeto, ele vai refletir cores diferentes. Como exemplo, mostro a comparação de dois autorretratos de Van Gogh, uma feita com abundância de luz e outra no escuro.
Na pintura feita no escuro, mesmo a barba ruiva de Van Gogh perde saturação e cor típica. O daltonismo, também conhecido como discromasia, é normalmente uma condição genética ligada ao cromossomo X, onde os genes responsáveis pela codificação da formação de um ou de todos os tipos de célula cone não codificam, ou codificam a formação de cones defectivos. Ou seja, os cones ou são defeituosos ou parcial ou totalmente ausentes na retina. Então, o daltonismo pode se dar para qualquer faixa de cor da luz visível, não apenas verde e vermelho como muitos afirmam. E é uma condição mais comum entre homens brancos, e de origem normalmente fisiológica e não neurológica. Eu enfatizo isso porque poucos sabem que o daltonismo pode ser adquirido também. As suas principais causas são traumas oculares de diferentes naturezas e lesões cerebrais, mas também existem evidências que associam um longo histórico de abuso do álcool e nicotina e doenças como diabetes e sífilis ao daltonismo adquirido. O neurologista Oliver Sacks tem um livro com vários casos que tratou durante a sua carreira, chamado O Antropólogo em Marte. E uma das histórias que ele narra e discute é o caso do pintor daltônico, um renomado artista plástico americano que perdeu totalmente a capacidade de ver as cores depois de um acidente leve de carro. O texto é excelente e fácil de achar na internet, e é muito rico em informações sobre o daltonismo, muitas das quais eu estou mencionando nesta apresentação. Uma das provocações que o Oliver Sacks faz nos seus textos é quanto ao significado de cor para um daltônico. Uma das piores perguntas para se fazer para um daltônico é: mas que cores você não vê? É difícil responder, porque não existe um momento do dia em que nós percebemos: olha, eu não estou vendo cor tal. Essa pergunta não faz sentido dentro do nosso instinto. Nós, daltônicos, só ganhamos certo cuidado depois de errar várias vezes uma cor e sermos repreendidos ou até mesmo ironizados até entendermos as nossas limitações. No meu caso, Igor, eu me vi daltônico ao virar piada na aula de artes depois de pintar um cavalo de verde escuro. Hoje, eu sei que no meu caso, eu não sou totalmente cego para nenhuma das frequências básicas de cor. Meu caso clínico é o de um tricromata anômalo, ou seja, tenho problemas com matizes do vermelho. Como exemplo, eu vejo azul, eu vejo verde e vermelho, mas eu nunca vi roxo, lilás ou violeta. São sempre tons de azul para mim. Magenta, para mim, é só um conceito. Vinho, para mim, é a bebida. Salmão é o peixe. E eu adoro laranja. E tangerina. Mas por que laranja é tangerina e a tangerina é laranja? Brincadeiras à parte, em alguns momentos, dependendo do contraste e da luz, eu não vou nomear corretamente as cores próximas e de tonalidades complementares, embora eu perceba as nuances de sombra. Parece confuso? Eu vou tentar demonstrar. Primeiro, temos que entender que, com exceção das cores primárias, azul, amarelo e vermelho, todas as outras cores são provenientes de misturas. Com as misturas, sempre haverá uma cor dominante no fundo e uma cor complementar se sobrepondo. Então, no meu caso, eu não vejo roxo porque a frequência azul é dominante em relação ao vermelho na minha visão. O vermelho primário eu enxergo muito bem, mas quando o vermelho é complementar na mistura de cores, eu posso não identificá-lo. E daí surgem os meus problemas ocasionais com tons de marrom, laranja e rosa. Por outro lado, magenta, bordeaux ou vinho são sempre vermelhos mais escuros para mim. E no meu caso, todas as minhas confusões são legítimas dentro do que se espera na teoria das cores. Roxos são azuis tendendo ao vermelho. Marrons se diferenciam pela quantidade de vermelho. Bordeaux e vinho são variações de vermelho, mas as nomeações de tonalidades têm um viés pessoal para todo o indivíduo, que pode estar associado à sua cultura ou à especialização técnica da pessoa. Além disso, nomeações meramente arbitrárias podem surgir, como chamar uma mistura de laranja com branco de cor de pele. A partir daqui, eu vou mostrar para vocês como diferentes tipos de daltonismo enxergam as cores, usando um filtro de simulação específico. Se quiserem, podem anotar o exemplo e me falarem se a diferença das obras foi visível para vocês.
Como referência, eu vou usar sempre à esquerda da tela a obra Raízes de Árvore, de Van Gogh, que foi a sua última obra em vida. O primeiro exemplo, à direita, é a visão de um protanômalo, causado por cones L defectivos, o que é a minha condição. Os tons formados por matizes de vermelhos perdem saturação, ganhando um aspecto desbotado, dificultando a identificação clara entre verde e vermelho também. Esta é a visão com deuteranomalia, que é o tipo mais comum de daltonismo, onde os cones M são defectivos e dificultam a identificação das matizes de verde e vermelho. A tritanomalia é uma condição rara, causada por cones S enfraquecidos, que atrapalham a visão de tons de amarelo e azul. A protanotopia é um tipo de dicromacia, isto é, a visão é formada totalmente por apenas dois conjuntos de cores. Os cones L são totalmente ausentes neste caso, e o vermelho ganha um aspecto escuro. A deuteranotopia é a ausência de cones M, dificultando a distinção entre tons de verde e vermelho. A tritanotopia é a total ausência de cones S, caracterizando a cegueira aos tons de azul e verde e às vezes amarelo e violeta. A acromatopsia é a total inabilidade de enxergar qualquer cor e pode ser causada pela total ausência de cones na retina, onde a visão é totalmente formada por ação dos bastonetes. Normalmente esta condição é acompanhada por grande sensibilidade à luz e baixa visão. Mas a acromatopsia também pode resultar da total ausência de pigmentos nos cones, e o indivíduo, normalmente nessas condições, não tem outros problemas associados à visão. Bom, agora que eu cheguei até aqui, eu gostaria de propor algumas reflexões. Antes dos textos de Dalton sobre a sua forma de visão, a espécie humana carregou os genes para a discromatopsia sem grandes problemas. É bem provável que pessoas de diferentes classes sociais e educação tenham vivido com o daltonismo sem sequer perceberem isso. E mesmo assim, os corpos e objetos não deixaram de ter significados para elas. Apenas as metáforas ganharam novos significados, ou novos códigos, e que podem ter passado despercebido. Homero, o grande poeta grego, por exemplo, costumava usar frases como "o mar tinto como vinho". Podia ser apenas uma convenção poética, ou de fato o seu senso de cor, ou o senso de cor do povo grego. No Japão, os semáforos hoje em dia não apresentam a cor verde. Isso porque durante milhares de anos, verde e azul eram descritos pela mesma palavra, ao. Hoje, o verde recebe o nome Midori. Mas o que explica a etimologia antiga? Apenas a filosofia oriental ou um senso de cor diferente? São questões interessantes. Então, quando nos propomos a guiar um tipo de organização ou atribuímos certa dependência de cores à comunicação de um conhecimento, em detrimento de outras características e conceitos, nós abrimos caminho para ambiguidades. Num passado não tão distante, o uso de cores já foi proposto como melhor ferramenta de organização taxonômica na botânica. Pela proposta, taxonomistas deveriam apresentar testes de visão de cores normal para atuar. Uma proposta que flertava com um boicote ou vigilância de daltônicos na botânica. O mesmo tipo de preconceito que daltônicos sofreram e ainda sofrem em áreas como artes, moda, design e em algumas outras situações. É possível um daltônico se encaixar nas ciências e na botânica? Ou será que, igual ao Leonardo, nós somos presas fáceis? Ainda falando dos gregos, quando Linneu coletou na Grécia uma planta invasora africana e descreveu ela no gênero Hyacinthus da família Asparagaceae, ele quis prestar uma homenagem à mitologia grega, que fazia inúmeras referências a uma flor nascida do sangue do herói Jacinto. Na mitologia, tais flores exibiam uma cor deslumbrante que remetia a Apolo. Nos textos antigos, tais palavras abusam da comparação desta flor com a cor da gema preciosa que também recebe o nome Jacinto. Gema esta que é vermelha. Mas em todas as representações do deus Apolo,
ele é associado ao azul e roxo. Constance Garlick faz essa provocação nesse seu texto, de que certamente essa é uma demonstração de daltonismo que levou Linneu ao erro. E existem inúmeros outros casos envolvendo identificação e descrição de cores de flores erradas. O próprio Dalton tem inúmeros trabalhos tratando flores rosas como azuis. Mas estes exemplos não dizem tudo. Recomendo aqui duas histórias. O livro do ecólogo Gary Ponaban, Cross Pollinations, que montou propositalmente uma equipe mista de biólogos daltônicos e com visão normal, para procurar uma planta ameaçada no deserto de Sonora, no Arizona. E como o trabalho deles, mais tarde, auxiliou na criação de uma unidade de conservação na região. A outra recomendação é uma expedição promovida pelo Royal Botanical Garden e o New York Botanical Garden, que rumou para um conjunto de ilhas na Micronésia estudar a flora local nos anos 90. Acompanhando esta expedição estavam também o neurologista Oliver Sacks e o psicólogo Knut Nordby. Ambos eu já citei aqui nesta apresentação. Isso porque uma destas ilhas, Pingelap, possui a maior concentração de daltônicos do planeta. No seu livro, A Ilha dos Daltônicos, Sacks busca a identificação de uma cultura daltônica. Mas, apesar da concentração de daltônicas ser muito alta nesta ilha, ainda existem pessoas que enxergam cores, e por isso esse é um conceito ainda presente na ilha, embora menos importante. O curioso é que os nativos locais tinham um conhecimento amplo da flora local e eram capazes de nomear cerca de 700 espécies de plantas sem mencionar a cor de flores. Um número bem próximo ao obtido pelos botânicos dessa expedição. Eu recomendo muito a leitura desse livro, que é um relato antropológico interessante, mas que é riquíssimo de informações botânicas e neurológicas. Sacks demonstra uma paixão incrível pela botânica em sua obra, especialmente pelas cicadáceas típicas da ilha. Essa parte da expedição também recebeu um mini-doc pela BBC, que é possível ser encontrado pelo mesmo nome do livro no YouTube. Daltônicos podem ser grandes botânicos independente das suas dificuldades. Se referindo ao seu contato com os botânicos do Herbário Kew, lá na história do pintor daltônico, Sacks menciona que o botânico com a maior facilidade em encontrar samambaias no meio das florestas escuras e entre rochas era notoriamente um inglês acromata. Entrando nas mensagens finais, neste evento estamos entre atuais e futuros professores, cientistas e divulgadores de ciência botânica. E é importante destacar que cabe a todos nós ensinar e comunicar informações da forma mais clara e simples possível. É necessário considerar dificuldades como o daltonismo na hora de escolher uma estratégia de ensino ou de preparar a figura que irá compor um artigo de ciência ou divulgação. Da mesma forma, é obrigação do indivíduo daltônico desconfiar da própria limitação e sempre registrar e checar uma informação visual, seja usando ferramentas específicas ou consultando alguém próximo. No meu mestrado, eu precisei trabalhar com um reagente chamado hematoxilina, para detectar a presença de alumínio em tecidos vegetais. Eu sabia que a reação esperada era roxa, mas que em caso da presença de outros metais eu poderia ter reações marrom, laranja ou amarelas. Depois de fazer os testes, eu fotografei minhas lâminas e fui analisá-las. E vi cores que claramente deveriam ser roxas, mas também vi manchas escuras difíceis de entender comparadas às imagens do controle. Então, pedi para minha namorada colorir um rascunho misturando as cores possíveis da reação com os lápis de cor. E com essa referência, descobri que estava vendo a concorrência de alumínio e ferro, o que foi confirmado por análises químicas e foi um achado muito interessante da minha dissertação e está publicado neste artigo. Na contramão, minha pior experiência como aluno de biologia foi em uma aula de anatomia vegetal, a mesma área que eu atuo hoje. Mas na época, uma professora guiou uma aula prática inteira referenciando tipos celulares e tecidos pelos tons de azul e roxo que eles exibiam coradas com azul de toluidina. E esse corante exibe uma infinidade de tonalidades, como demonstrado nesse artigo à direita da tela. Na ocasião, os alunos deveriam desenhar a lâmina e com lápis de cor colorir o desenho de forma similar à lâmina.
Eu fiquei completamente perdido, mas tendo uma noção de anatomia vegetal, desenhei tudo com lápis de escrever e descrevi as células com base em suas características de forma, tamanho e parede celular. Fiquei por último na sala, comuniquei minha dificuldade para a professora e entreguei o relatório. Ela afirmou que iria avaliar, mas os relatórios só foram devolvidos na semana das provas finais, e eu recebi metade da nota por não ter colorido o relatório. Alguns colegas chegaram a sugerir que foi uma atitude pessoal por questões de orientação na iniciação científica, até porque meu relatório tinha informações teóricas que o deles não tinham. Eu nunca entendi o que houve, mas não voltei para questionar. Numa situação como essa, como argumenta esse artigo voltado para a área médica, usar lâminas histológicas em escalas de cinza pode ser muito mais efetivo com todo o grupo de alunos, pois o aluno precisa compreender as características da célula ou organelas dentro do tecido, ao invés de recorrer das cores como tática de localização da estrutura desejada. E isto certamente se aplica à anatomia vegetal. Uma qualidade que todo cientista precisa ter é noção de design. Saber usar cores e a organização correta para montar uma imagem geográfica é imprescindível para elevar a qualidade de um trabalho e a aceitação dele pelos pares. Hoje existem inúmeras ferramentas que podem ajudar a melhorar uma figura e a atender todos os tipos de visão. Pense, revisor do seu artigo ou do seu financiamento pode ser daltônico e você não quer alienar ele da informação principal. Então, se você precisa usar cores primárias e secundárias chapadas, você pode recorrer ao Colored, que é um alfabeto de cores criado por um designer brasileiro e que já vem sendo adotado por grandes empresas de roupas de jogos no mundo. Se você precisa editar imagens e quer ter a experiência de visualizar ela como um daltônico antes de submetê-la, você pode usar o aplicativo Color Oracle, que é gratuito e compatível com qualquer sistema operacional. O CoBlinder é um site que você também pode upar a imagem que você deseja trabalhar e transformar ela para a visão daltônica de qualquer tipo. É a ferramenta que eu usei para as edições nesta apresentação. Se você trabalha muito com R, o pacote R-Color Brewer, em associação com o ggplot2, vai te ajudar a escolher a melhor paleta de cores possíveis para plotar a sua imagem. O Python também oferece diferentes pacotes para isso. E este é um conselho importante, porque cada vez mais os periódicos estão exigindo imagens acessíveis para leitores daltônicos. A Nature já publicou aviso sobre o tema mais de uma vez. Esse print da tela eu tirei das diretrizes aos autores da Fisiologia Plantarum. E inúmeros artigos vêm dando sugestões de inclusão em imagens científicas. Infelizmente, a Acta Botânica Brasília ainda não adicionou nada relativo ao tema nas suas diretrizes. Então, fica aqui também o meu pedido público para adicionar. Mas, para resumir tudo, o trabalho compilado por este grupo de estudos em visão do Japão trouxe regras fundamentais de acessibilidade para a montagem de figuras e apresentações inclusivas para daltônicos. A Nature e as demais revistas citadas sempre direcionam os autores para este trabalho. Então é só buscá-lo que você vai encontrar as informações básicas. Como curiosidade final, desta mesma instituição de design surgiu em 2011 o primeiro aplicativo de celular capaz de converter as imagens para a visão daltônica. E na época, o aplicativo foi testado em uma sala colorida, com várias obras de Van Gogh. E o que o pesquisador Kazunori Asada percebeu foi que na visão daltônica, as obras de Van Gogh ganham muito mais beleza e organização. E que Van Gogh talvez tenha expressado sua própria visão daltônica em diversas de suas obras, com campos de trigo laranjados, raios de sol verde, troncos de árvore azulados e pinceladas sobrepostas de tons distintos. Van Gogh foi um estudioso ferrenho da teoria das cores e pode ter conseguido mascarar durante muito tempo sua própria deficiência com conhecimento teórico. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Desculpem se eu falei muita coisa, mas dava para ter falado mais um monte de coisa ainda relacionada ao assunto. E espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu vou ficar disponível para perguntas na mesa redonda.
Agradeço aqui a comissão organizadora, a direção da mesa redonda, ao Núcleo de Equidade, Diversidade e Igualdade da SBB e a todas as instituições de fomento à pesquisa que patrocinam tanto o evento como a mim no doutorado. Obrigado e bom evento para todos. Abraço.